Vadir, Gustavo. obrigado por ter vindo aqui até o nosso cantinho, o nosso estúdio, para bater esse papo comigo de novo. É sempre um prazer estar com você. Você é um cara, um ícone, né, do nosso segmento. Obrigado. É um cara que está aqui remando há muitos e muitos anos. E é exatamente por isso, né, que eu queria que você contasse um pouco da sua história, da história da Germânia, para o pessoal que acompanha a gente conhecer um pouco do quem é o Vadir, o que é a Germânia. Fala para a gente um pouco dessa tua história, da história da Germânia, para o pessoal conhecer melhor. Na verdade, Gustavo, a nossa história é muito parecida com a de qualquer micro que vai começar, com algumas pitadas um pouco mais difíceis, porque eu lembro em 91, quando a gente montou a cervejaria Germânia, a gente não tinha informação. E a gente contratou um cervejeiro, só para você ter uma ideia, ele fez uma IPA e a gente olhou, né, eu tinha sócio na época, meu sócio olhou para ele e falou, puta, acho que contratamos mal, o cervejeiro é maluco. Eu falava, cervejeiro, cerveja é muito amarga, o brasileiro não quer, todo mundo fala, manda esse cara embora, está te enganando. Uma cerveja extremamente amarga, a gente não conhecia, eu falei, esse cara é louco. Ele falava, brasileiro não sabe beber. E hoje, graças a Deus, hoje tem conhecimento, hoje é muito mais fácil, desde que o cervejeiro seja humilde e procure ajuda, como às vezes eu recorro a você aí, e nessa consultoria toda sua, que você, o conhecimento é grande. Na época a gente não tinha internet, não tinha os amigos aí que a gente podia procurar. Então é um pouco mais difícil em 91, mas não deixa de ser aquela história, pouco dinheiro, muita vontade, um sonho grande, aquela luta toda e muita persistência, e continuamos assim, né? E você falou de IPA, você acabou, faz pouco tempo que você lançou a sua IPA, né? A gente depois de lançou quantos IPA, anos, né? Lançamos a IPA ano passado, esse ano aí, agora tem prêmio e tudo mais. Na época, você fazia uma IPA, nem a gente aceitava, muito menos o consumidor. Então, a falta de conhecimento era total, em estilo, só se aceitava um tipo e acabou. Né? É verdade, né? E você desenvolveu muito bem as suas receitas padrões de que a gente chama, né, de carro-chefe, ou chama essas receitas que mais vendem, porque a sua Pilsen Lager, né, é uma cerveja muito fácil de beber. Eu sei porque eu já fui lá, já tomei, você tem a puro malte. E eu realmente falo, isso é o processo evolutivo natural das cervejarias, conforme elas vão crescendo. Também tem o lance do gigantismo, né? De produzir. A tua abraçagem hoje é quanto? 50 mil, 60 mil? 40 mil. 40 mil? 40 mil litros por braçagem. Então, imagina o tamanho da panela, você que está aí acompanhando, imagina o tamanho da estrutura que precisa, né? Então é interessante, porque fazer um produto de qualidade numa escala grande também é uma evolução que as pessoas não entendem, né? Sair de 12 mil, que nem você falou. 12 mil litros por mês a gente vendia quando começou. E para chegar em 40 mil por braçagem, ou seja, para cada produção fazer 40 e poucos mil litros, é muita coisa, né? É muita coisa. E exige uma adaptação também de espaço físico. Essa coisa industrial é sempre difícil também, né? Industrial, mas a gente não perde a mão, né, sempre você vê todos os funcionários da indústria, o mais novo de casa tem 12 anos. Então o pessoal da antiga, o pessoal sabe lavar o tanque. O processo apesar de ser um pouco maior que uma micro, não deixa de ser artesanal. A gente tem muito processo que é manual mesmo. Então, mas o pessoal sabe o que tem que fazer, a turma é muito antiga e muito comprometida. E aí, você sabe que eu sei porque eu conheço bem a sua planta, já estive lá algumas vezes te ajudando. Hoje eu faço sempre questão de conhecer o processo produtivo, né? Você tem lá realmente uma equipe bacana, um pessoal muito preparado, também na parte tributária. Mas você levou muito tempo para chegar a ter uma pessoa nessa área com tanta expertise, né? Não, eu vou falar de verdade para o cervejeiro que está entrando, ou para quem tem uma cervejaria, a gente tem que ser humilde, porque as respostas às vezes estão em amigos, em consultorias, em gente fora, a gente não procura, acha que vai resolver o problema sozinho, perde milhões de reais, perde
a maior preciosidade que a gente tem é o tempo. A gente perde nosso tempo, perde dinheiro, perde milhão aqui, perde milhão lá, quase quebra a empresa, e aí tem às vezes uma pessoa do teu lado com uma resposta que você está tentando achar sozinho. Então isso é até um pouco de estupidez, desculpa a franqueza minha. Muitas vezes eu achava que podia resolver sozinho, tem um pouco de arrogância talvez, mas tem gente que é especialista em alguns assuntos. Ó, você me dá assessoria, toda hora eu estou batendo na sua porta, não é? Mas Quem mandou ser meu vizinho? Aí eu vou lá, ô Gustavo, me ajuda aí, porque eu estou com uma dúvida que pode me custar milhões. Isso, mas você percebe, né? Exatamente isso. Muitos milhões podem ser economizados fazendo uma coisa do jeito certo, dentro da lei, sem nenhum tipo de sacanagem, mas existem coisas... A nossa legislação tributária ela é tão complicada que existem caminhos alternativos para a gente seguir muitas vezes que as pessoas não enxergam, né? E quantos milhões isso não pode render? Agora, quanto de tempo você talvez economizasse em sei lá, meses, anos, se você tivesse tido isso desde o começo? Nem falo, eu acho que hoje, se eu tivesse boas consultorias, se eu tivesse... aliás, tudo no seu tempo, eu não tinha... Era muito garoto, eu tinha 24 anos, então não tinha cabeça até para procurar ajuda, não é nem conhecimento, mas talvez eu estivesse hoje de um porte 10, 20 vezes maior, porque como você é pioneiro, você pega muita coisa na frente de todo mundo. Eu não posso reclamar, não estou reclamando, mas eu acho que com um pouco mais de ajuda no início, eu estaria 10 vezes na frente. Nossa, velho. Isso aí, você para e pensa o tamanho da estrutura, né? E você falando, claro, a gente sabe que... E eu sei o quanto eu posso ajudar você e sei o quanto eu ajudo conversando com a tua equipe lá no tempo todo. A gente vem falando muito nessa história de brewpub, vem falando muito nesse novo modelo, nessa nova tendência das artesanais. Como é que você está posicionando a Germânia em relação a isso, né? A gente já vem conversando um pouco sobre isso, de uma tendência futura, de você de repente ter até um novo estilo de franquia, né? Um novo tipo de franquia. Na verdade, a Germânia está se profissionalizando e ela começou com um único canal, hoje a gente já tem praticamente 3, e aí eu acho que o canal de franquia é um canal, ainda mais no caso de brewpubs, que você tem aí vamos dizer, um benefício fiscal, uma boa consultoria, é um caminho que a gente já está estudando aí com você, tem conversado, é que falta braço, tem muita coisa na frente. Isso é normal. É normal, mas é uma coisa que tem que ser levada a sério, o brewpub é uma oportunidade, eu acredito. Exatamente, a gente enxerga, né, porque toda a questão tributária, né, passa por esses modelos, né? Ou venda para o consumidor direto, ou venda na cadeia, né? Como você já ocupou muito bem esse espaço da venda na cadeia, hoje o que eu martelo muito na cabeça dele, falo, nós temos que pensar em formas de atender direto o consumidor, né? Isso faz muita diferença para vocês perceberem o quanto que eu falo aqui no canal e quanto eu perturbo o Vadir quando eu estou ali dando uma consultoria para ele. Mas, Vadir, para a gente finalizar aqui, antes de mais nada, sou seu fã, quero que você saiba disso. Inegável, é um prazer poder te ajudar. Obrigado. Uma empresa com esse porte, com essa estrutura, com essa história. Eu fico honrado de poder te ajudar sempre que você precisa. E sempre que você precisar, pode contar comigo. Enfim, deixa uma mensagem para a galera aí, Vadir. Fala aí alguma coisa para eles. Dá uma recomendação boa para esse cervejeiro que está começando aí. Fala para ele o que ele precisa. Na verdade, cara, antes de começar, quem sou eu para dizer, mas acho que o planejamento, se você parar um pouquinho, a gente não é muito de planejar, a gente sempre foi muito de executar, mas de repente 2 passos para trás, planejar, conversa com gente, procura a gente também sempre gosta de ajudar os colegas, né? Até assim, eu acho que a Germânia é a primeira ou uma das primeiras micro que apareceu no Brasil, nunca tivemos ajuda de ninguém e quando procuramos a porta era fechada, hoje vocês têm porta aberta, a gente é uma cervejaria de porta aberta
Tô aí, eu também gosto do Gustavo, que ele precisar da gente, ou vocês todos que estão vendo, disponham. Você foi, agora o grande finale, você é aluno nosso da segunda turma, né? Você já assistiu alguns vídeos, algumas aulas? Sim. O que aquilo te despertou? Eu voltei lá atrás, eu falei, pô, se esses caras tivessem aparecido na minha vida quando eu comecei, eu não tinha comido tanta grama. Gente, isso aqui é o Mapa da Cerveja Artesanal, um projeto sério para o mundo cervejeiro, seguindo o melhor caminho. Se pessoas como o Vadir, que são também alunos nossos, percebem, depois de tantos anos, tanta coisa que ele pode mudar e acrescentar no dia a dia dele, imagine a diferença que isso não vai fazer para você. Escuta o que esse cara está falando aqui, porque ele tem muita sabedoria, inclusive desse mercado, para ensinar para a gente. Vadir, obrigado demais pela tua presença aqui, pelo carinho, pela sua dedicação por esse segmento, por tudo que você faz, porque você faz diferente, de um jeito diferente, e é por isso que você teve a oportunidade de crescer num mercado tão cheio de grandes players, de pessoas, né? Pessoas que vêm para cima, grandes empresas que manipulam, que fazem, que isso que acontece, e a gente sabe que é assim, né? A própria legislação é um reflexo disso. A gente não precisa ser hipócrita nem irônico para saber disso. Gente, é isso aqui. Ficamos por aqui hoje com o Vadir da Germânia e até a próxima entrevista. Se cuida e acompanha a gente. Obrigado.